É, galera, hoje temos uma tonelada de novidades da DC, porque o impossível aconteceu, hein? O James Gunn confirmou um filme da Mulher Maravilha pro DCU e que nesse momento o roteiro tá sendo escrito. E vocês sabem, né? Quando o James Gunn dá entrevista, geralmente sai muita novidade aí, como a questão da sequência do Superman, porque o jeito que ele falou deu a entender que a sequência do Superman pode realmente ser sobre World Finest. Isso é, Batman e Superman. Ele também falou um pouco sobre os problemas das cenas pós-crédito e erros que ele não quer mais cometer agora no DCU. E além disso, ele falou um pouco sobre o universo do The Batman. Bem, gente, esse é um vídeo daqueles, né? Uma tonelada de assuntos. Roda a abertura e vamos lá. E beleza, bora começar aqui com o salve dos novos membros do canal. Um grande salve para o João Felipe. Um grande salve para esse membro aqui que está usando caracteres em japonês, que eu não faço ideia de como ler, mas eu joguei a palavra no Google e pelo que eu entendi significa aranha. Então um grande salve para o Aranha. Também aqui é um grande salve para o João Vitor, para o João Gustavo e o Luiz Fernando Volpe. Valeu, gente, muito obrigado. Lembrando que nesse domingo a gente vai fazer aquela live exclusiva. E se vocês querem participar dessa live, cogite em se inscrever como membro aqui no canal. Valeu, gente, muito obrigado e tamo junto. Agora sim, vamos começar a falar de novidades da DC. E começando então com ela, a maior de todas, a Mulher Maravilha. Finalmente confirmado que o filme dela está sendo desenvolvido no DCU. O James Gunn confirmou isso durante uma entrevista para Entertainment Weekly. E ele disse assim, ó, estamos trabalhando na Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha está sendo escrita agora. E na matéria fica bem claro que ele não está falando do Paradise Lost. Paradise Lost é uma outra coisa à parte e tem a Mulher Maravilha. E eu acho que o mais curioso disso tudo é que ele disse que tem alguém escrevendo Mulher Maravilha. Alguém está escrevendo, só que ele também não revelou quem que é essa pessoa. Agora esse é o maior mistério de Hollywood, né? Quem está escrevendo o filme da Mulher Maravilha? Esse é o segredo de estado da DC Studios. Mas assim, ó, que bom que ele falou isso. Tem que falar que tá fazendo o filme da Mulher Maravilha. Aquele negócio que a gente falava no ano passado, de que o James Gunn tem que conseguir equilibrar os personagens grandes com os personagens médio, pequeno da DC, agora eu vejo que ele tá conseguindo fazer isso. Porque com Mulher Maravilha, o filme do Batman sendo desenvolvido, o filme do Superman que vai sair agora e a sequência do filme do Superman, aí o equilíbrio entre personagens médio com grande já tá em 50%, mais ou menos. Até mais de 50%, porque tem o filme Jovens Titãs, tem o filme sequência do Superman, tem o filme da Mulher Maravilha, tem o Batman Brave and the Bold. Do outro lado, entre os personagens médios, né, a gente tem Supergirl, Monstro do Pântano, Sargento Rock e Cara de Barro. Isso, pra mim, é um equilíbrio bom, um bom line-up. Aquele negócio de fazer um filme de um herói grande e no mesmo ano ter um segundo filme que é um herói médio, pode caminhar um pouco pra fazer isso. Talvez ela esteja caminhando pra fazer isso. É só que como os planos estão um pouco nublados pra gente, só cabe especular. Mas entre esses filmes que a gente sabe que eles estão fazendo, com Mulher Maravilha, sequência de Superman, Batman, aí eu já acho que eles estão bem. Acho que eles estão bem. Agora, esse filme da Mulher Maravilha precisa ter todo um cuidado na hora de fazer. Fazer um filme da Mulher Maravilha eu acho tão difícil quanto escrever um filme de Superman, porque talvez o fã da Mulher Maravilha seja o mais exigente de todos os fãs apaixonados da DC. Que eles gostam de um determinado tipo de Mulher Maravilha. Mulher Maravilha do Reino da Manhã, os fãs da Mulher Maravilha não gostam. E na minha opinião é uma personagem legal, mas é fora do escopo do que eles entendem que é a Mulher Maravilha ideal. A Mulher Maravilha que os fãs gostam de ver é a Mulher Maravilha do Greg Rucka e do George Pérez. É essa daí, o resumo é isso daí. Por isso que eu acho que, assim como o James Gunn baseou o seu Superman no Superman All Stars, tem que ter essa noção de que quando você for adaptar essa personagem pro DCU, ignora 952, ignora Gal Gadot, ignora tudo que aconteceu naqueles filmes. E quando eu digo ignorar, não tô falando da questão de ser canon, porque obviamente essas coisas da Gal Gadot não vão ser canon. Eu tô falando da questão do que se basear, no que se entende pra fazer uma boa história de Mulher Maravilha. Aquele negócio de ser filha de Zeus, esquece. Se fazer isso de novo vai dar ruim. Tem que ter todos os deuses do Olimpo vivos. Na minha opinião, o melhor status quo da Mulher Maravilha era aquele da metade dos anos 2000, que ela tinha uma embaixada e tentava fazer ali a ponte entre Temícera e o mundo dos homens.
Essa daí são as HQs que eu mais li. É claro que eu sou um pouco suspeito, porque das fases que eu li é a que eu mais gostei. Eu espero que eles tenham essa mentalidade na hora de adaptar isso na DC. Agora, quem que eu acho que deveria ser a atriz da Mulher Maravilha? Vamos deixar isso pra um outro vídeo, assim, porque eu não faço ideia. Eu vejo todo mundo comentando aquela atriz do Star Wars Endor, que é uma atriz muito boa, ela tem um rosto de Mulher Maravilha. É só que eu também queria ver outras opções, eu quero ver todo mundo que poderia ser. Não quero fechar só no fancasting que todo mundo gosta, porque, ela é a melhor de todas, porque eu não sei se ela é a melhor de todas. De repente tem outras. Mas eu posso fazer esse vídeo, assim como a gente fez dos Jovens Titãs, com o casting da Mulher Maravilha. Agora que a gente sabe que estão escrevendo a Mulher Maravilha, existe uma perspectiva, né, gente? Que perspectiva maravilhosa. Beleza, seguindo aqui com o assunto, porque essa entrevista do James Gunn tem várias coisas que ele revelou, e perguntaram na entrevista sobre a sequência do filme de Superman. E o James Gunn falou bem assim: eu estou trabalhando numa sequência de alguma forma. Quero dizer, sim, mas é uma sequência direta do Superman? Eu diria que não necessariamente. Assim, ele não revelou muita coisa, mas eu acho que o que ele quer dizer nas entrelinhas acaba revelando alguma coisa. Porque quando ele diz que não é uma sequência direta do Superman, fica parecendo que o Superman vai aparecer. Eu acho que é isso que fica um pouco implícito nesse discurso dele. Porque se não tivesse o Superman, ele teria dito, não, esse filme não tem nada a ver com o Superman. Mas ele não falou isso. E a gente já vinha especulando que o James Gunn iria fazer o World Finest, um filme que o Superman encontra com o Batman e o James Gunn aproveita para criar esse Batman do DCU. Assim, convenhamos, né? O James Gunn é o arquiteto do DCU. Se o James Gunn quer introduzir o Batman, ele vai introduzir o Batman, sabe? Agora, também não é a única possibilidade. Eu vi uma pessoa especulando que ele poderia estar falando da Legião de Super-Heróis, o que faz um pouco sentido. Uma sequência de um filme de Superman que envolve a Legião de Super-Herói, o Superman estaria no meio, de alguma forma, pelo significado que o Superman tem pra Legião. Então, sim, poderia ser Legião do Super-Herói. Também é a cara do James Gunn fazer um filme da Legião dos Super-Heróis. É só que eu acho que o James Gunn também tá sentindo que ele precisa fazer o Batman o quanto antes. Acho que isso tá na cabeça dele. Acho que ele sabe disso. E é por isso que nada tira da minha cabeça que é o World Finest. Pra mim é o World Finest. Não tem como não ser World Finest. E também assim, vai fazer um filme da Legião dos Super-Heróis e vai fazer um filme de Jovens Titãs. Quando é que vai sair o filme da Liga da Justiça? E é claro que o meu lado fã de Batman tá pegando aqui, né? A possibilidade de ter um Batman do James Gunn, tô dentro. Quanto antes, melhor. O Brave and the Bold parece que vai demorar um pouco pra sair. Pra mim, o World Finest é a solução perfeita pra você ter o Batman o quanto antes, sem prejudicar o desenvolvimento do Brave and the Bold, sem querer acelerar o Brave and the Bold, porque pelo jeito, tá meio difícil de sair esse roteiro do Brave and the Bold. Ao mesmo tempo, você ainda pode ter um filme do The Batman, sem que um atrapalhe o outro, né? Porque ainda não é um filme do Batman, é um filme do Superman e do Batman. E aí você tem um filme do outro universo que é do The Batman. Você poderia fazer essa sequência do World Finest pra 2027 ou 2028. E você intercala, o The Batman fica pra 2027 ou 28. E aí você coloca o The Batman em 28 ou 27, dependendo da data que o World Finest ficar pronto. Um não iria atrapalhar o outro, na minha opinião. Ficaria super de boas e é mais um filme grande da DC. Cara, esse filme de Superman tá bombando, o marketing tá bombando, o hype tá bombando. Vai fazer muito dinheiro, gente. Dá pra sentir isso, tá palpável. A não ser que o filme seja um lixo, o que não vai ser. Mas tá palpável isso. A galera vai ir, em massa. Será que é assim tão impossível 1 bilhão? Não tô achando tão impossível, não. Tô sentindo que tá muita coisa favorável pra esse filme. Se esse filme realmente der dinheiro, aí vai estar 100% liberado. Todo mundo da Warner vai dizer, James Gunn, faça o que você quiser. Tá tudo nas tuas mãos, James Gunn. Quer gastar 200 milhões no filme do Homem-Bolinha? Vão dar 200 milhões pra ele fazer filme do Homem-Bolinha. É só que o James Gunn também, às vezes, é meio vida louca, assim, de fazer coisa com herói pequeno, mas ele também tá ligado um pouco de que não dá pra fazer só filme de herói pequeno, ele sabe. Acho que até por isso que agora a gente tá 50-50 com filmes de herói grande e heróis médios, e vilões, né, com cara de barro. E, cara, assim, ó, o World Finest com James Gunn é tipo Dream Mode, né? É muito foda. Vai ser muito foda. Não tem como não ser. E se for Legião de Super-Heróis, eu também acho bacana, tá? Acho uma equipe muito injustiçada. É só que eu também acho que o Batman deveria ter prioridade à Legião de Super-Heróis, sabe? Mas ok, é a minha opinião. Seguindo aqui, vamos falar um pouco sobre a questão da cena pós-crédito. Cara, essa declaração do James Gunn eu achei muito boa e muito madura da parte dele. Eu tenho uma filosofia sobre cenas pós-crédito. Está um pouco relacionada aos meus erros durante o meu tempo na Marvel. E quando ele diz erros na Marvel, ele está dizendo especificamente das cenas pós-crédito do Guardiões da Galáxia 2. Porque ele fez uma cena pós-crédito do Adam Warlock. E aí, depois, ele teve que colocar esse cara aí no Guardiões da Galáxia 3. E refletindo sobre isso,
Hoje ele entende que o Adam Warlock, naquele filme do Guardiões da Galáxia 3, é como se fosse uma coisa que não deveria estar ali. O James Gunn até disse que ele conseguiu resolver, deu pra tentar fazer alguma coisa. Ele não disse que o Adam Warlock tá ruim no filme, sabe? Mas ficou a sensação que ele colocou porque ele se comprometeu a colocar. Mas se ele não tivesse feito isso antes, no 2... talvez ele não teria colocado o Adam Warlock no Guardiões da Galáxia 3, sabe? E quando a gente para pra analisar o Guardiões 3, e isso, inclusive, eu falei junto com o Marcelo lá na crítica do Guardiões 3, o Adam Warlock é o personagem mais perdido no filme. Dá pra ver que o James Gunn tá tentando colocar ele, tá tentando dar uma importância, mas ele não consegue encontrar uma maneira de encaixar isso na história principal, principalmente ali envolvendo o Alto Evolucionário. Isso deve ter sido uma dor de cabeça de tentar encaixar ele na história. E ainda assim não ficou uma finese. Talvez ele mesmo entenda que não precisava ter o personagem no filme, mas ele colocou pelo compromisso da cena pós-crédito. Isso diz muito sobre as cenas pós-crédito do DCU, pelo menos as cenas pós-crédito dele. Ele não vai fazer uma coisa só por colocar, só por gerar hype. Ele vai colocar coisas que ele sabe que pode trabalhar. Então, por exemplo, se a cena pós-crédito do Superman for alguma coisa envolvendo a Legião de Super-Heróis, sei lá, um grupo da Legião lá no futuro pega uma esfera do tempo, volta no passado pra ver o Superman. Se ele colocar isso, é porque com certeza o filme seguinte é da Legião dos Super-Heróis. Se ele colocar uma coisa que, uou, esse negócio tá na cena pós-crédito, estou surpreso que esse personagem apareceu, é porque ele vai trabalhar logo na sequência e ele já tem uma ideia do que fazer. Mas ele não vai colocar o personagem aleatório só porque as pessoas querem que ele coloque, sabe? Se aparecer é porque ele sabe o que ele vai fazer. Ou talvez ele use as cenas pós-crédito pra promover as coisas seguintes do DCU, né? Por exemplo, o Pacificador, Lanterna, Supergirl. A gente acha que vai ter uma cena pós-crédito da Supergirl, porque me parece lógico, já que é o filme seguinte do Superman. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que não espere que ele vá colocar o Darkseid na cena pós-crédito pra fazer um build-up como a Marvel fez com o Thanos lá no Vingadores. Acho que isso ele não vai fazer, a não ser que ele vá trabalhar com o Darkseid logo na sequência. Como ele não vai trabalhar com o Darkseid logo na sequência, a gente sabe que ele não vai fazer isso, esquece coisas megalomaníacas. Ah, Gabriel, e aquele rumor do Brainiac? Se o Brainiac for o vilão do World Finest, aí pode ter uma cena do Brainiac. Mas se ele não for, eu acho bem difícil. Basicamente, eu vejo que ele não quer cometer os erros que ele cometeu no passado. Ele não quer se comprometer numa coisa que depois ele não sabe como colocar no filme que ele vai trabalhar depois, quando ele tiver uma outra ideia. Porque daqui a pouco ele colocou a cena do Adam Warlock no 2 por impulso, porque talvez ele queria trabalhar com o Adam Warlock. E aí depois ele teve essa outra ideia aí de fazer o Alto Evolucionário e fazer um outro filme sobre outras coisas. E ele teve que encaixar uma coisa que não estava exatamente naquela ideia. Ele cita bastante a questão do Thor, que teve num Vingadores lá, que eles uniram o Thor com os Guardiões. O James Gunn foi muito claro na época, não queria escrever o Thor, não entende esse personagem, não sabe o que fazer com esse personagem. E aí eles tiveram que tirar o Thor do Guardiões no filme do Thor. E fica aquela coisa chata de Guardiões no filme do Thor, que é totalmente desnecessário, sabe? Não ajuda em nada o filme do Thor. Foi o Thor 4, né? Porque eles tinham que tirar os Guardiões do Thor, porque no filme dos Guardiões não ia ter Thor. Esse tipo de coisa compromete a narrativa da história e o James Gunn não quer fazer isso. E que bom que ele entende desse jeito. É, pra mim, o jeito certo de se contar uma história. Você não pode, em nenhum momento, colocar momentos hype acima de uma narrativa. É claro que você pode ter momentos hypes. É óbvio que você pode fazer cenas pós-crédito que é hype, mas você tem que fazer com um plano. E quando eu digo plano, não é, eu quero colocar o Darkseid no filme da Liga da Justiça. Não, se você quer colocar o Darkseid, você já tem que ter uma noção, né, narrativa do que você vai fazer lá na frente. Planos avulsos, assim, Darkseid, não, ele não vai fazer isso. A última coisa que eu destaquei aqui do James Gunn é que ele falou sobre o The Batman. E ele falou, novamente, né, que o universo do Batman está sendo desenvolvido pelo Matt Reeves, que ele vai fazer, que eles estão comprometidos com isso, o Matt Reeves vai terminar a saga épica de crime que ele está fazendo. Só que ele também disse que ainda não leu o roteiro do Matt Reeves. E aí algumas pessoas ficaram confusas. Não, mas peraí, o Matt Reeves não ia entregar o roteiro lá no Memorial Day, que foi 26, 27 de maio? Mas calma lá, porque essa entrevista do James Gunn com a Entertainment Weekly foi feita em março. Aí não tinha como ele saber que ele ia entregar, né, em maio. Talvez o roteiro já tenha sido entregue, mas ninguém entrevistou o James Gunn depois do dia 26 de maio. Agora, em junho, vai ter o press tour, né, do Superman. É obrigação de quem entrevistar o James Gunn perguntar sobre a situação do The Batman. Perguntar se ele já leu o roteiro, né? Já que tinha um rumor que o Matt Reeves iria entregar o roteiro dia 26. Alô, jornalistas que fazem entrevista com o James Gunn, hein? Façam essa pergunta, tá? Por favor. E assim, ó, pela trilionésima vez, o James Gunn também falou
que o The Batman é outro universo, não vai interagir com o Superman do David Cornswet, é outra coisa completamente diferente, mas o mais importante é que a DC Studios está comprometida com o projeto do Matt Reeves. Não vão cancelar o The Batman. Pode esquecer isso, ainda vai ter The Batman. Tá demorando pra sair, mas vai sair. Não morreu. É justamente o fato do filme não ter sido cancelado até agora que mostra esse comprometimento da DC Studios. Talvez se fosse qualquer outro CEO que não tivesse esse background de roteiro, talvez o filme já tivesse sido cancelado. Na boa, talvez. Mas a gente tem um cara que é CEO e que já foi roteirista. Ele entende o lado do Matt Reeves, ele sabe que ele tá passando por dificuldades. E a DC Studios sabe que a sequência desse filme é muito aguardada, pode dar muito dinheiro, como o primeiro fez. Então, assim, tem que ter paciência. O filme vai sair. É só que, né, tem que aguardar. Eu confesso que agora que a gente tá entrando com os filmes da DC Studios, a gente tem esse rumor forte que o filme do James Gunn é o World Finest. Eu, por mim, espero mais 5 anos da Batman Parte 2. Não tenho o menor problema de esperar. O meu problema antes era ficar um período muito tempo sem ter Batman. Mas tendo o World Finest pra preencher, não tem problema algum. Pode até demorar mais pra sair o The Batman 2. Especialmente no DCU, né? Porque o DCU precisa do Batman. Não dá pra subestimar a força que o Batman tem pra divulgar as coisas. Talvez seja dentro dessa mentalidade que o James Gunn tá querendo escrever aí o World Finest. Galera, agora é a vez de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dale DC. E esse foi o vídeo com a novidade da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões abaixo. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.